Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Glória a Deus. Quem tem Bíblia, diga amém. Amém. Quem não tem, diga misericórdia. Misericórdia. Isso, ainda vou lhe emprestar uma, viu? Eu vou lhe emprestar aqui uma Bíblia para que você possa acompanhar o texto dessa noite. Eu quero ministrar aqui Gênesis capítulo 11. Glória a Deus. Amém. Eu quero ministrar essa palavra aqui em nome do Senhor para que você possa ser abençoado. Essa palavra, irmãos, ela fala muito ao meu coração, porque eu fui vítima dessa situação. Capítulo 11. Acharam o capítulo 11? Isso. Eu fui vítima dessa situação. Eu caí nessa contradição aqui. Eu vivi o que o irmão Abrão viveu. Eu vivi. Eu paralisei o meu ministério. Parece uma brincadeira, mas é verdade. Eu paralisei. Eu me chateei, me revoltei, me aborreci, me magoei. E eu disse, não vou pregar mais a palavra. Eu não vou pregar mais a palavra. E eu fiquei durante assim uns 6 meses. Uns 6 meses, não desviado nem no mundo, nem fumando, nem bebendo, nem prostituindo. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas sem pregar a palavra. E foi o período da minha vida que eu mais penei, que eu mais sofri, que eu mais padeci, irmão. Foi nesse período de revolta, de chateação, de mágoa, de perdão não liberado, uma frustração de liderança, frustração de irmãos, de pastores, de pessoas que se diziam de Deus. E eu me frustrei, me magoei, me feri e me posicionei, não contra Deus, mas contra a obra dele aqui na terra. Na verdade, eu me posicionei contra Deus. Na verdade, no profundo e no íntimo e no âmago, eu me posicionei contra o Senhor, contra a obra dele. Entendeu? E aqui, nós nos encontramos aqui no Gênesis, no capítulo 11. Quem achou, diga bem. Amém. Diga graças a Deus. Aqui no versículo número 24, amém? Viveu Naor 29 anos e gerou Terá. Acharam? Amém. Amém. E viveu Naor depois que gerou Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e Arã. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor, Arã. Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Tomaram Abraão e a Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Saraí. O nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Saraí foi estéril e não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho, Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram todos os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Amém? Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Eu não sei se você percebeu aqui a situação da família. Pois hoje é a campanha onde nós vamos falar sobre família. Vida sentimental é família. Vamos falar sobre o esposo, sobre a esposa. Vamos falar sobre filhos. Vamos falar sobre irmãos. E aqui, nesse texto aqui, o Senhor vai nos dar situações para nós trazermos ao presente essa ministração. Você percebeu que a família do irmão Terá passou por uma tribulação muito grande. Irmão, quando você sente uma família perdendo uma pessoa amada, acho que não tem tribulação maior do que perder uma pessoa amada, um ente querido. Tem uma tribulação maior? A mulher, quando perde o esposo, que vive há muitos anos, 30, 40 anos, aquele casamento do Senhor, sabe? Aquele casamento de Deus, que perdura assim durante 50 anos e dá bolda de ouro. Já viu? Pois é. Depois de 50 anos, de 40 anos, ou de 30 anos, uma vida inteira de relacionamento, de convivência, e que há aquela separação devido à morte daquela pessoa amada, aquela pessoa que fica, na verdade, aquela pessoa nunca mais é a mesma. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver com situações assim. De pessoas que viveram juntos, casados, durante 20, 30 anos, e depois um daquele cônjuge vem a falecer, vem a morrer, e aquele que fica, ele fica numa tristeza profunda. Ele fica desconsolado.
Na verdade, quando você conversa com a pessoa que perdeu um ente querido, que viveu muitos anos junto, a vontade daquela pessoa, o desejo daquela pessoa, é que ela viesse a morrer também. Não quer mais viver. Não quer mais viver. Eu já convivi com pessoas que passaram por situações como essa, e a pessoa então disse, por que eu não morri? Por que eu não morri em vez do fulano morrer, em vez da fulana morrer? Por que eu não parti? Ou por que nós não partimos juntos, já que vivemos tantos anos juntos? Vivemos tantos anos casados, abençoados. Por que eu não morri? Por que eu não fui primeiro? Ou por que não morremos juntos? E a pessoa fica desconsolada. E não muito tempo depois, não muito tempo, quando muito, um ano depois, aquela pessoa que ficou, ela vem a falecer. Parece que ela perde o prazer de viver. Ela perde o ânimo, ela perde o entusiasmo, ela perde o pique da vida. E é muito difícil, irmão. É muito difícil uma pessoa que viveu tanto tempo junto e que perde um ente querido, que perde uma pessoa amada, é muito difícil ela se recuperar. É muito difícil. Eu já convivi isso na minha família, com meus avós, já convivi isso com pessoas conhecidas, e geralmente, irmão, é 6 meses depois, 3 meses depois, 8 meses depois, 7 meses depois, a pessoa também vem a óbito. Ela desgosta. Ela parece que ela busca a morte. Parece que ela não tem mais prazer na vida. Ela fica descontente, insatisfeita. Ela não quer mais viver. Né? E aqui, na lógica, nós entendemos que o pai de Abrão, ele ficou muito insatisfeito porque perdeu um filho. Perder um filho é muito duro, irmão. É muito duro perder um filho. Eu não sei se você já viveu uma experiência como essa também. Tem pessoas que já perderam o seu filho ou a sua filha, e o pai perdeu, a mãe perdeu o seu filho e sua filha, e ela continua viva. Porque a lógica é o seguinte: nasce criança, os pais vão cuidar daquela criança se torna um adulto, se torna homem e constitui família. Na lógica, e depois os pais, logo depois de algum tempo, os pais veem o falecimento pela idade ou por doença, e o filho fica, não é assim? E o filho fica. Difícil é você ver o filho morrer antes do pai. Aqui, principalmente, na Bíblia, onde as pessoas viviam 700 anos, 600 anos, 400 anos, 300 anos, 200 anos. Viviam muitos anos, Matusalém viveu 970 anos. Viveu muitos anos. O irmão Terá também aqui viveu 205 anos. É uma idade, uma super idade, 205 anos. E ele teve um filho chamado Arão, que morreu na flor da idade. E foi um golpe muito duro para essa família. Foi um golpe muito duro. Interessante que a Bíblia não traz momento algum o nome da esposa ou da mãe de Abrão. Fala sobre o pai, a mãe não. Não sabemos se ele era viúvo, não sabemos se a esposa já havia falecido ou se não relacionou o nome aqui. Mas a Bíblia só fala sobre ele. E ele se revoltou, irmão. Porque o Senhor revelou ao seu povo, ao seu povo de Israel, o povo hebreu, filho de Éber, pela pessoa de Terá. Deus não se revelou primeiramente a Abraão, mandando que ele saísse da terra de um dos caldeus e fosse para Canaã. Pois no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus aparece a Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te revelarei, que é a terra de Canaã. Mas antes do Senhor se revelar, antes do Senhor dar a promessa a Abrão, o Senhor se revelou ao seu pai. Porque ele saiu de um dos caldeus para ir à terra de Canaã. Você está vendo aqui? Que ele saiu de um dos caldeus para ir para Canaã. Mas quando ele chegou numa cidade que tinha o nome de seu filho, que havia falecido, que havia morrido, o filho que ele havia perdido, diz a Bíblia que ali ele ficou. Ele ficou ali, morou ali, habitou ali. E nós temos conhecimento que Harã era um deserto. Harã não tinha conforto nenhum. Harã não tinha regalia nenhuma. Harã não tinha como se estabilizar ou prosperar naquela terra. Era uma terra seca, era uma terra de miséria, era uma terra de sofrimento, era uma terra de sequidão, era uma terra de tribulação, era uma terra de lutas e de provas. Mas como aquela terra, chamava-se Harã, tinha o nome do filho que havia perdido, por memória ao filho que havia falecido, ele permaneceu ali. A Canaã estava lá. O cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Imagina uma melancia. Então um guincho.
Precisava de um guincho. Imagina um cacho de banana. Precisava de um trator para poder carregar. Se o cacho de roupa precisava de 2 homens, deduz a melancia, não é verdade? E ele ficou naquela terra de miséria, naquela terra de sequidão, naquela terra de sofrimento, naquela terra de luta, de prova, preso à memória do filho que havia falecido, preso à memória do filho que já não estava entre ele, que já não vivia entre ele, somente o nome estava ali, ele velando sobre o nome do filho. Ele parou ali e ficou ali, vivendo uma vida de miséria. Quando Deus tinha o melhor para ele, diga, Deus tinha o melhor para ele. E ele saiu, diz aqui que ele saiu de um dos caldeus para ir a Canaã, não é isso? Para ir a Canaã. E ele chegou no deserto de Arã e ele permaneceu, ele ficou. E viveu ali durante muitos anos. Talvez ele viveu ali em Arã, vamos dizer assim, 100 anos. 100 anos. Você vê que o filho dele, o Arã, teve filhos. Logo, teve filhos. Não é verdade? Teve um filho chamado Ló, que o Abraão adotou como filho adotivo. Ló era filho de Arã. E quando o Arã morreu, e que o Senhor deu a revelação para Abraão sair lá para Canaã, Ló então pegou o filho, órfão, do seu irmão Arã que havia falecido, e levou embora consigo. E foi luta, foi prova, foi tribulação esse relacionamento. O momento posterior vamos pregar sobre isso também. Viu? Bom, nesse interim de lutas e de provas, de miséria, de tribulação, de angústia, que esse homem chamado Terá vivia, ele permaneceu ali até a sua morte. Imagina, você saber que tem o melhor para você, uma terra abençoada, de pastos verdejantes, uma terra com rios, uma terra com fontes, uma terra com cachoeira, uma terra que manda leite e tem mel, e você fica num deserto, preso ao passado. Entendeu? Foi isso que esse homem viveu. Eu hoje também observo, irmão, que tem pessoas também vivendo também nos seus desertos. Nos seus desertos. Quando o Senhor prometeu para ele ou para ela coisas gloriosas, coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas lindas. E ela está presa, está estagnada, está amarrada, está fechada, está frustrada, está trancada, com medo de avançar, presa ao passado. Pouco tempo atrás, eu conversei com uma jovem senhora, e essa jovem senhora devia ter seus 30 anos. E essa jovem senhora, ela tinha um namorado abençoado, namorou por muitos anos. Sabe aqueles namorados que namoram muitos anos? 4 anos, 5 anos? Ela namorou muitos anos com esse namorado, e depois ela noivou, e depois marcou o casamento. Desde novinha ela namorava com esse rapaz, e comprou as coisas direitinho, comprou o apartamento, e mobiliou o apartamento, comprou todo o enxoval. E depois de muitos anos de namoro e de noivado, depois de muito relacionamento entre esse casal, eles resolveram casar. Comprou tudo preparado, coisa linda, irmão. Aquela coisa preparada, aquela coisa combinada, né? Aquela coisa que todos os dois trabalharam para construir. Eles trabalharam para construir aquilo. E marcaram a data do casamento. E no dia do casamento, no dia que ela estava no altar da igreja para se casar, o noivo dela não apareceu. Amarrado. O noivo não apareceu. E ela ficou esperando o noivo, chorou muito, desmaiou na igreja e o noivo não apareceu. Posteriormente, foi descoberto que o noivo havia fugido com a melhor amiga dela. E ela então frustrou. Ela tinha os seus 23 anos. E eu conversei com ela, com essa moça, com essa jovem senhora. Ela estava beirando de 30 a 35 anos. Já tinha para mais de 12 anos que havia acontecido o fato dela ser deixada no altar da igreja, de o noivo ter abandonado ela e ter fugido com a melhor amiga dela. Já tinha passado 12 anos ou mais e ela continuava frustrada, amarrada e trancada. E eu disse, você tem que se casar. E ela disse, está amarrado, eu nunca vou me casar na minha vida. Quer dizer, ela estagnou, ela paralisou, ela se fechou, ela nunca mais namorou, nunca mais noivou e nunca mais quis casar com ninguém. E está até hoje
está até hoje, ela está sozinha. O apartamento, ela está morando no apartamento, foi mobiliado, está morando lá. Até hoje, ela tem um vestido de casamento guardado dentro do guarda-roupa. E ela está parada, estagnada, vivendo no deserto da solidão. Quando Deus tem o melhor para ela. Quando Deus quer dar um esposo para ela, um esposo que ela mereça, um esposo que a respeite, um esposo que venha honrá-la, um esposo que venha amá-la, um esposo que venha cuidar dela, um esposo do Senhor que certamente não a deixará em pé no altar da igreja. Mas ela não quer. Por que ela não quer? Ainda que não tenha pretendentes, é uma jovem senhora bonita, formosa. Por que ela não quer? Porque não tem pretendente? Tem de monte. Vários pretendentes. Mas todos os pretendentes que se aproximam dela, ela olha para aqueles pretendentes e ela vê a traição. Ela vê o noivo que deixou no altar. Ela olha para uma pessoa completamente diferente. E quando ela olha para aquela pessoa, o passado vem à tona. E ela então despacha o camarada antes dele dizer qualquer tipo de coisa. Antes dele se abrir, ou de pedir a namoro, a noivado, a casamento, ela despacha o cara, porque ela diz, nunca mais eu vou passar o que eu passei naquele dia, há 12 ou há 15 anos atrás. E aquela mulher vive no seu deserto, no seu Harã de solidão e de sequidão. Vive infeliz, vive triste, vive magoada, vive frustrada, atribulada, passa noites sem dormir, tomando remédio controlado, porque está presa aonde? Aonde? Ao passado. Tem pessoas vivendo isso, irmão. Tem pessoas que o Senhor quer abençoar, que o Senhor quer prosperar, que o Senhor quer abundar a graça dele, que o Senhor quer fazer coisas gloriosas sobre a vida dele, mas ele não deixa o Senhor fazer, porque ele está preso a uma decepção passada, a uma frustração passada. Então nós, como servos do Senhor, temos que nos liberar para recebermos o melhor de Deus para nossas vidas. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? O apóstolo São Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e vou avante, prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Entendeu? Esquece, irmão. Quando você vem para Cristo, a primeira coisa que você ouve quando você vem para Cristo é um versículo assim, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, o Senhor é um Senhor de novidade de vida. Novidade de vida. Eu sei que você deve ter passado decepções, eu sei que você deve ter passado frustrações, eu sei que você deve ter sido enganada, afinal de contas não somos nenhuma criança, nenhum menino, já vivemos um período bom de vida sobre essa terra. Essa vida não foi mar de rosa para você, foi facada, foi punhalada, foi traição, foi engano, foi fofoca, foi mentira, foi passado para trás, confiou em pessoas e essas pessoas te traíram, é assim, não é? E você fica magoado, ferido, afligido com essas coisas. Eu vivi isso, irmão. Eu vivi isso na obra, no ministério. E eu disse, eu nunca mais quero pregar a palavra. Não, eu quero achar uma igreja que ninguém me conheça, que ninguém saiba que eu sou pastor. Eu quero chegar nessa igreja, achar o último banco, a última cadeira, bem no cantinho, me sentar ali, assistir meu culto, adorar o Senhor, bater palma, cantar, sentar no último banquinho, entregar minha oferta, meu dízimo, tomar minha ceia e depois ir para minha casa. Eu não quero saber mais de ministério, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de altar, não quero saber mais de obra. Por quê? Porque o homem, comedor de arroz e feijão, o homem me enganou, o homem me passou para trás, o homem me traiu. O Senhor é culpado? Não, pelo contrário, o Senhor me advertiu. Em Jeremias 17, versículo 5, o Senhor diz, maldito é o homem que confia no homem. O Senhor havia dito para mim, o Senhor disse para mim, mas eu acreditei porque eu senti no coração, mas a Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 7, que enganoso, mais do que tudo, e mais do que todas as coisas,
confiei no fulano. Irmão, só tem decepções, só cai nesses laços, só fica frustrado aquele que não leva a Bíblia, a palavra do Senhor, em primeiro plano, em primeiro lugar. Se você levar a Bíblia, a palavra de Deus, em primeiro plano, em primeiro lugar, você não vai se frustrar. Você não vai se decepcionar. Porque o Senhor, ele vai direcionar você para o momento de bênção, para o momento de vitória, para o momento de milagre na sua vida. O que o Senhor não quer é que você se decepcione e fique no deserto e morra no deserto. Olhe para o seu irmão e diga: você não vai morrer no deserto, irmão. Diga para ele: o Senhor não te chamou para morrer no deserto. O Senhor não chamou você para ficar em um dos caldeus, que é a Babilônia. O Senhor não chamou você para ficar no mundo, na Babilônia. Também não chamou você para ficar no deserto. O Senhor chamou você para a graça dele, para a glória dele, para você viver o melhor de Deus na sua vida neste tempo. É neste tempo. É para hoje. É para hoje, é para agora. É nesse momento. Eu não posso ficar preso a pensamentos passados. Não posso ficar preso a coisas que me aconteceram no passado. Eu tenho que viver o que Deus tem para mim hoje. Eu tenho que alcançar o melhor de Deus para a minha vida hoje. Eu tenho que quebrar esses limites que o diabo colocou na minha vida para que eu não venha romper. E eu estou preso. E do outro lado da cerca que o diabo colocou na minha vida, tem a bênção do Senhor. É isso aí. Depois do deserto, vem a Canaã. E o Terá sabia disso. O Terá sabia disso, que depois de Arã, vinha Canaã. Mas nem sabendo disso, ele quis ir avante. Ele se revoltou, ele se frustrou, ele se rebelou, ele se magoou. E acima de tudo, irmão, ele se rebelou contra o Senhor. Josué 24, versículo 2 e 3. Josué dá um testemunho. Josué diz que os nossos patriarcas, Terá e Naor, Terá que era pai de Naor, e de Arã, e de Abrão, e de Iscar, e de Milca, e de Saraí, deram testemunho dessas pessoas. E Josué disse: olha, o irmão Terá, o nosso patriarca Terá, mais o seu filho Naor, não atravessaram o Jordão, ficaram do lado de lá, no deserto. Lá em Arã, eles se desviaram do Senhor e passaram a servir a outros deuses. Está vendo aí? Achou? Passaram a servir a outros deuses. Quando você para, irmão, que você fica estagnado, que o diabo consegue te parar, o segundo passo é você se desviar do caminho do Senhor. Porque o Espírito de Deus que está sobre a sua vida, diz a Bíblia que desde a criação, o Espírito de Deus se movia sobre a face. Se movia sobre a face do abismo, sobre a face das águas. Se movia sobre a face da terra. Se você tem o Espírito Santo, então você tem que mover. Você tem que mover, você tem que andar, você tem que criar. Você tem que se desenvolver, você tem que crescer. Você tem que desempenhar o teu ministério que o Senhor te deu cabalmente, por inteiro, por completo. Você tem que falar igual o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo 4,17. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a... Amém? Combati o bom, terminei e guardei a fé. Tem pessoas que não combateu o bom combate, não terminou a carreira e por sua vez não guardou a fé, que é a sua bênção. Ele ficou parado no tempo. Diga para você: o Senhor não te chamou para ficar parado, crente. Ah, porque eu fui numa igreja, eu participei de uma denominação, e lá eu me chateei com os irmãos da igreja, fui falar com o pastor também, e o pastor não me deu ouvido, o pastor não me apoiou, eu me chateei com o pastor também. Também eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de culto, nem de obra, nem de ministério de louvor, nem de ministério de intercessão, nem de evangelização, nem de ministério hospitalar, nem orfanato, nem presídio. Eu não quero saber de nada. Eu não quero saber mais de igreja. Eu não quero saber mais de pastor. Eu vou ficar até na minha casa. Vê na Rede Globo. Tá falida, né? Eu vou parar, porque o pastor não me apoiou.
Porque o pastor, eu falei com... Pronto. Aí eu fui falar com a esposa do pastor e ela... Eu não quero saber de igreja mais. E eu entregar o meu dízimo. Eu vou pedir tudo de volta agora. Eu quero meu dízimo de volta. Quero minhas ofertas. Quero tudo. Eu quero tudo de volta. Se não me der de volta, eu vou na delegacia, eu vou registrar uma queixa, eu vou para a justiça, eu vou vestir pequenas calças, eu vou botar para rachar, porque eu sou desse jeito. Irmão, seu negócio não é com homens, seu negócio é com Deus. Oh, glória a Deus. Olha para esse irmão dentro do olho.